Project Management, The Fundamental Terms. Mas o que são os termos básicos e fundamentais do gerenciamento de projetos? E o que isso tem a ver com o meu inglês? Com o seu inglês? Fique aqui comigo até o final do vídeo, que a gente vai ver diversas situações, frases, vocabulários e regrinhas que vão te ajudar no seu ambiente de trabalho, para você usar em qualquer projeto que você esteja trabalhando, ou se você trabalha diretamente com gerenciamento de projeto. Por que isso é importante? Porque quando você conhece os termos, as situações de uma área de conhecimento específica, você vai dominar aquela situação e vai começar a entender os discursos, os textos, porque aquele vocabulário e aquela terminologia se torna familiar para você. É quando você compra um carro de um modelo diferente ou começa a pesquisar, né, sobre um carro, um modelo diferente. Você sai na rua e começa a ver vários carros daquele mesmo modelo. É um reconhecimento de algo que você já conhece. Esse fenômeno também acontece com as mulheres grávidas. A gente começa a ver várias mulheres grávidas na rua, quando a gente também está grávida. Enfim, esse sistema, né, esse mecanismo de reconhecimento vai acontecer quando você ouvir um discurso, uma fala ou ler um texto do vocabulário específico da sua área de conhecimento. Isso vai te deixar à frente dos concorrentes numa entrevista de emprego, ou na busca da sua promoção, ou até o seu reconhecimento na sua posição atual, né, no seu emprego atual, na sua empresa atual. Enfim, qual é o seu objetivo? É para falar inglês no trabalho? É para uma promoção? É para ser reconhecido onde você está? Então vamos lá, vamos aprender os termos técnicos específicos de gestão de projetos. E, Érica, eu vou aprender esses termos e vou saber tudo de inglês? Vamos por partes. Esse contexto de trabalho vai trazer diversas regras e tempos verbais, enfim. E a gente vai ver alguns exemplos aqui nesse vídeo que vão ser incorporados, né, naquele contexto. Isso vai te ajudar não somente a entender melhor, mas também a lembrar. Eu lembro dessa regra porque eu vi naquele texto, naquele contexto, naquela situação de trabalho. Então, isso é muito importante, porque o inglês, né, do trabalho corporativo, essas situações, se tornam o core, né, o principal do seu aprendizado. Mas vem outras coisas agregadas aí também. E pensem que você aprendendo, dominando a sua linguagem técnica, né, específica da sua área de conhecimento, é uma vantagem, né, que você tem. É uma competência a mais que você cria. Lembrando, né, que mesmo tradutores, intérpretes super competentes precisam conhecer uma linguagem, construir um glossário técnico quando precisam fazer uma conferência ou uma tradução nova. Então, você vai dominar aquele ambiente. Então, vamos lá! What is a project? It's a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. This is an official definition from PMI, Project Management Institute. And let's check the meanings of these words in green, okay? First, it's important to check some characteristics of a project. Is a temporary, okay? Very similar to Portuguese. To create, very similar to Portuguese. Unique, very similar. Product, service, result. Very similar to Portuguese. Então, às vezes a gente fala, mas inglês é difícil para brasileiros. Nada disso. Repararam quantas palavras são parecidas com português? E o inglês formal tem essa vantagem, porque os textos considerados formais em inglês, eles remetem a palavras que vêm do latim. E de onde vem o português? Do latim. Então, para a gente é muito mais fácil a gente reconhecer um texto formal do que informal, não é mesmo? Então,
Create, unique, product, service, result, temporary. Todas essas palavras são parecidas com o português. Não precisa de explicação. Vamos tirar vantagem disso. Endeavor, parece uma jornada, né? Uma busca. Endeavor, an attempt to do something new or difficult. Example, scientific creative endeavor. Então, de fato, é uma tentativa de fazer algo difícil, né? Então, essa é a definição de projeto. O projeto é algo temporário, uma tentativa, né? Uma busca de fazer algo difícil ou novo, né? Tá valorizando bem aqui, né? O projeto, a instituição, né? Que rege projetos. Okay, so to undertake, to accept that you are responsible for a piece of work and start to do it. Undertake a task, undertake a project, undertake a research, undertake a study. Então, esse undertake tem essa noção de você tomar responsabilidade, né? De fazer algo e bem específico para projeto, ok? So, undertake a project. So, it's a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. Então, específico para projeto, undertake, você aceita essa responsabilidade, and endeavor, que é a situação, a jornada, a tentativa de fazer. E o objetivo, né? To create a unique product, service or result. Isso contrasta com a questão de operação, né? Operacional. Aqui é um conceito até do project. Project is different from a routine operation. A project is specific and temporary. An operation is continuous. Examples of project. I like them. A NASA rotorcraft or helicopter. We will talk about it later. A music festival. Having a baby. It's a personal project. And a software installation and learning English. So, these projects can be personal or professional. Então, só para falar um pouquinho, né, que o projeto, você pode adotar, né, algumas características, a gente vai ver, cost, time, resources, tanto para sua vida, né, para os seus projetos pessoais, quanto no seu trabalho. Mesmo que a sua empresa não adote técnicas de gestão de projetos, você pode aprender e utilizar, ok? And learning English, esse é o seu projeto, né? Você que está aqui, acredito que seja o seu projeto. Então, vamos olhar, aplicar aqui essas regrinhas de Project Management para o seu inglês, ok? A intenção aqui é ter foco. Então, nada mais útil do que traçar, né, um project, a project for your English studies, English learning, ok? What is project management? Que é a gestão de projetos, o gerenciamento de projetos. Official definition, it's the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements. We have some words in green here for us to talk about, and then again we have many words that are similar to Portuguese, application, techniques, activities. So enjoy, you speak Portuguese. Portuguese comes from Latin. Formal words in English comes from Latin language too. Enjoy this. English is easy for you. Formal English is easy because of that. Okay. Knowledge, the information, skills, and understanding gained through learning or experience. Knowledge of or about something. Por que eu coloquei aqui em negrito, né? Knowledge of or about something. Porque aqui a gente vai ver um exemplo, né? De uso
de algumas palavrinhas que vêm depois do knowledge, que são as ditas preposições, né? Of or about. The team has some knowledge of aviation. Então, a gente usou aqui knowledge of aviation. This is a piece of knowledge. This is important to mention. Knowledge é uma palavra que a gente não conta em inglês, né? A gente pode até dizer em português. Ela possui muitos conhecimentos de gerenciamento de projeto, mas em inglês a gente vai usar sempre no singular. E se a gente quiser contar, a gente vai usar essa phrase, essa estrutura. A piece of knowledge. Isso acontece com diversas palavras em inglês que não são contáveis. Another example, information. A piece of information, or simply information. Você não quer contar, não quer usar a piece of information or a piece of knowledge. Usa só knowledge or some knowledge, okay? Expert knowledge is necessary, so it's singular, okay? Expert knowledge is necessary, singular. All right. More words here, continue the same definition here about what is project management. Skills. Skills is the same has the same meaning of ability. Again, similar to Portuguese, thank God. Meet a need, meet a demand, meet a requirement, meet a condition. Lembram desse verbo da primeira aula de inglês? Nice to meet you. Esse sentido é um pouquinho diferente, né? Essa riqueza da língua, muitos verbos e palavras não têm o mesmo sentido em diferentes contextos. E aqui, what's the meaning? To do something that someone wants, needs, or expects you to do, or be as good as they need, expect. Então, aqui tem uma expectativa de você fazer algo para atender a expectativa. Então, meet the expectation também. Meet the condition, meet the requirement. Então, vou atender aquela demanda, aquele regulamento, aquela condição, aquela expectativa. Okay? The company says it is unable to meet the workers' demands for higher wages, salaries, ok? Então, a empresa diz que não é capaz de atender as demandas dos funcionários por salários mais altos. Meet the workers' demands, ok? All right. Let's continue here. To finish this definition, this paragraph, requirement, something that must be done because of a law or rule. Requirement é uma palavra muito utilizada em empresas, inglês jurídico, contratos, procedimentos, padrões, enfim, que é um regulamento, né? Então, uma palavra muito usada. So, they meet the project requirements, okay? Now let's see the 5 process groups in project management. You see this graph here. You have the process, the 5 processes. Closing is the last one. Let me put here in order. Initiating, planning, executing, monitoring and controlling, closing. 5 process groups in project management. Very similar to Portuguese too. Claro que é muito mais complexo do que isso, gente. Os processos, não vou entrar em detalhes, não sou gestora, gerente de projetos, tá? Tenho noção. Mas é claro que a gente começa a olhar isso aqui e ver que a gente dá para aplicar, né, nos projetos em geral, né? Nessa sequência, algumas categorias vão se intercalando ao longo do projeto, mas para vocês saberem, né, que a gente tem esses 5 grupos. E alguns, vocês repararam que no final, aqui, cada palavrinha, né, a gente está terminando com ing, porque a gente buscou aqui um paralelismo, né, uma
igualdade aqui no final, né, das palavras. Ao invés de closing, a gente poderia usar também closure, mas aqui eu adotei esse padrão, né, de final de palavras, ok? Que às vezes é sempre bom para organizar aqui as ideias e as palavras, né? Ok? Temos esses termos que são bem específicos de Project Management e muitos outros. PM terms, communication, deadlines, teamwork, analysis, budget, planning, problem solving, milestones, control, risks, goals. Muitos termos e como eu vou me organizar, como eu vou lembrar, como eu vou estudar esses termos, como eu vou usar esses termos. Então, uma sugestão que eu tenho é o uso de glossários. Bem, então, além desses termos dos 5 processos, né, dos grupos de processo, que dentro deles tem diversos conceitos, né, para você aplicar, existem outros termos do Project Management, vários termos. Let's see. PM terms, Project Management terms, communication, teamwork, analysis, budget, planning, problem solving, milestones, control, risks, goals, deadlines. E aí, como que eu vou estudar todos esses termos e como que eu vou lembrar de usá-los quando precisar? Bem, tem uma ideia, uma sugestão, que é a confecção de glossários. How to create a glossary, English, português, qualquer outra língua também, lógico. Minhas sugestões na nossa básica e amiga planilha de Excel, né? Sugiro aqui usar English, Português, Notes, né? Porque a gente sempre pode ter alguma nota, né? Para falar sobre aquela palavra. Deadline, prazo final, uma nota, cumpra, ou qualquer outra. Milestone, marco, e ponto ou evento específico no projeto, programa ou portfólio, que é uma definição oficial, né, do que seja milestone ou marco. Simplesmente traduzir às vezes não é o suficiente para você entender do que se trata, né? Então, trabalhando com tradução, isso aqui é essencial, né? Então, para você trabalhar também no seu projeto, no seu trabalho, na sua área, faça um glossário de termos específicos, termos técnicos, ok? Também temos aplicativos que podem te ajudar a organizar o seu glossário, que é o Anki, outro é o Quizlet. Então, estou sugerindo a esses que eu conheço. O Quizlet é mais simples, bem mais amigável. O Anki também é muito bom. E você consegue criar flashcards para você estudar, né? Frente e verso. Fica como se fosse um joguinho. Eu vou até deixar um link na descrição aqui para vocês usarem, consultarem e ver um exemplo de alguém que não fui eu que fiz, mas quando você faz, você pode deixar lá algo público, né? Então tá lá público. Você pode usar um exemplo especificamente de Project Management, que é um Quizlet, pronto. E o Anki é mais complexo, né? Você precisa dar uma estudadinha em como usar, mas depois que você aprende, você vai utilizá-lo também da mesma forma. Então, você escolha a melhor maneira de você construir o seu glossário, mas use o seu conhecimento para você ter vantagem na sua área de atuação. E nada melhor do que um glossário para você consultar quando tiver que escrever um e-mail ou alguma coisa, você ter ali na mão, ou para você estudar mesmo, né? Ok? 10 p.m. Areas, PM, Project Management. Então, vamos agora ver as 10 áreas, né, de atuação do Project Management,
que você coloca, né, define, existem definições de como atuar em cada área, né, para a gente pescar algumas dessas terminologias utilizadas em cada área. Eu escolhi um projeto, né, um resumo de projeto, por isso que eu falei lá no início, né, a NASA Project. Escolhi um projeto da NASA, que é um estudo de caso, e que a gente vai poder observar todas essas áreas e como eles descrevem essas áreas no projeto, tá? Então, we have integration, scope, time, cost, quality, procurement, human resources, communication, risk, and stakeholders. Project management, NASA Autonomous Rotorcraft project. Project management leads to industry leader in innovative aviation. Então, eu escolhi esse projeto só para vocês terem uma noção, né, de como a gente pode encontrar as palavras dentro de um projeto, né, e também para vocês, memorizarem. Então, as terminologias, né, os termos específicos de Project Management, vocês vão lembrar desse projeto da NASA e vão poder memorizar e depois utilizar. Tirei aqui do site do PMI, vocês podem ir lá e ver, e eu sugiro, né, isso já é uma tarefa, eu sugiro que leiam outros estudos de caso e identifiquem essas 10 áreas do Project Management, de acordo com as palavrinhas e os termos que a gente viu aqui. Só para vocês terem uma noção do projeto, né, que já está pronto, Autonomous Rotorcraft Project, ARP, vamos apelidar aqui nickname, ARP, ok? São esses helicópteros não tripulados, autonomous, ok? Very interesting. So let's see the integration terms, the integration technology for a project. In this case, we are studying a project for autonomous rotorcraft. This project was performed by NASA, right? And in the document, it's a published document, a public document. They described this idea of integration. The manager sought team members' opinion to find the best possible solution. Team members felt they were truly a part of the team. Então, eu destaquei ali algumas palavras que remetem a uma integração, né? O gerente, the manager, leader, and team members, and part of the team. Então, são terminologias que a gente sempre vai usar quando falar de integração, ok? And the verb sought, the infinitive form is seek. It's a formal verb for look for, ok? Informal is look for, formal, seek. And the meaning is to try to achieve or get something. Então, você está buscando, né? A gente sempre busca melhorar, o gerente sempre busca, né? A opinião, encontrar a melhor solução. Então, esse é um verbo formal muito útil. The scope of a project. Let's see an example of a scope based on the NASA project. The project goal was to develop an unmanned helicopter rotorcraft that would operate with the decision-making skill of piloted aircraft. Temos algumas palavrinhas aqui em destaque para a gente observar. Então, esse é o scope do project goal. Então, é o objetivo do projeto, qual a intenção do projeto, the scope. The first word we are analyzing, unmanned. Então, eu subdividi aqui unmanned, para vocês verem a construção, né, dessa palavra. A palavra principal aqui é man, homem. E a gente tem on, que tem
o significado negativo, né? Negative prefix, e net, que é o ed. O ed, ele forma adjetivos, né? Então, suffix que forma adjetivos. E por que eu coloquei outro N aqui? Olha uma regrinha para a gente sempre lembrar. Tanto adjetivo, quando a gente for formar adjetivo, quando for formar um tempo verbal, né, com ed também, a gente tem que observar CVC rule, que é o quê? Consonant, vowel, consonant. Quando a gente tem essa formação, que é exatamente aqui quando a gente tem man, am, consonant, a, vowel, an, consonant, a gente tem que dobrar a consoante final. Então, a gente vai repetir o N aqui, ok? Então, a gente está vendo que a gente tem esse amend, que é muito específico, né, do Autonomous, desse projeto, e isso vai te ajudar a lembrar, né, quando você vê esse sufixo an, ou quando você lembrar do que você tem que dobrar a última consoante, vamos lembrar do amend, lá daquele projeto da NASA, que é um helicóptero autonomous rotorcraft, unmanned. Acho até bom vocês repetirem, escreverem unmanned. Vocês vão lembrar que esse un aqui de negative e o N que você tem que dobrar no final vem dessa regrinha CVC. Man, palavra bem simples, né? Bem comum. E a regrinha existe e a gente vai aplicar não só no vocabulário específico da sua área, mas também em todas as outras palavras do inglês. Então é assim que a gente foca no inglês corporativo, no contexto aqui de projetos, de project management, para ecoar em todo o seu aprendizado de inglês. Amend. Você não vai esquecer, não vai esquecer. Okay. Time. Now let's talk about time in a project management. Usando aqui como exemplo, mais uma vez, o nosso projeto de rotorcraft, autonomous rotorcraft, near-term focus deadlines to ensure success. Então, eu destaquei aqui near-term, que quando a gente tem tempo, né, esse term aqui é o período, é o prazo near-term, a gente tem short-term, long-term, então, em curto prazo, né, focus, deadlines, vamos ver aqui deadlines aqui embaixo, deadline, a date or time by which you have to do or complete something. Até coloquei lá no meu glossário, deadline, cumpra, né, and it's important. To ensure success, ensure, a gente tem aqui a diferença ortográfica do inglês britânico e americano, to make sure, to make certain that something will happen properly. Então, se a gente fosse usar uma linguagem informal, seria o quê? Make sure, or make certain. Mas uma linguagem mais formal, ensure, ok? Let's see the next paragraph. And the next sentence here, regular demonstrations of the team's accomplishments, ensuring a specific amount of work was completed before it was presented. Ok, então, o que eles buscaram, né, para manter o tempo aqui do projeto, né? Apresentações regulares dos feitos, né, dos accomplishments dos times, garantindo uma quantidade específica de trabalho, né, que seja completado. Então, se a gente tem, né, uma boa estratégia, eu tenho um deadline para pequenas small wins, né, pequenas small achievements. Então, tem uma tarefa para tal dia, tem que apresentar ela pronta. Então, de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai cumprindo os prazos e aí consegue chegar até o final do projeto. Gostei. I like it. Time. Eu coloquei essa palavra aqui, schedule, né, pra gente, porque não tinha lá no exemplo do projeto que a gente está analisando, né,
do Rotocraft, mas schedule é uma palavra muito importante quando se trata de time em projetos. A plan of what someone is going to do and when they are going to do it. Então, aquele nosso calendário, né, nosso cronograma, né, uns chamam de também timetable, mas enfim, a gente tem diversas expressões relacionadas a schedule. For example, fall behind schedule. It means make slow progress. Finish ahead of schedule, esse é o sonho, né, de todo projeto. Finish before the planned date. On schedule, so on time, at the planned time. And aqui repetindo, né, os dois aqui de cima, ahead of ou behind the schedule, before or after the planned time. Então, são expressões, né, de tempo que são muito importantes para serem usadas no Project Management. Cost and budget in Project Management. In this ARP project, Autonomous Rotocraft project, the ARP satisfied all of the NASA's NASA success factors, including meeting of exceeding client needs and meeting or improving on budget. Então, budget, cost or budget, né? É dinheiro. The money that is available to an organization or a person or a plan, how it to be spent. Então, como a gente usa aqui budget of 2 million, budget for coffee breaks. Então, aqui a quantidade que a gente tem, budget of 2 million, budget for, qual é a finalidade do budget, ok? E uma outra expressão também bem interessante, que é o objetivo de todo project manager, is to stay within budget. So spend the right amount of money on the project, ok? So, se manter lá dentro do budget, esse é o objetivo, ok? Quality, NASA, tasked the ARP team with developing, demonstrating, and evaluating automated reasoning technologies for Rotocraft. Então, uma coisa bem específica, né? A gente está analisando um projeto da NASA de helicópteros, então algo bem técnico específico. E o task aqui, a nossa palavrinha task with doing something. Então, task the ARP team with developing. To give someone the responsibility for doing something. Então, a gente tem aqui o quê? Ele atribuiu uma tarefa, né? Task é tarefa, então está atribuindo uma tarefa. É importante perceber que a gente usou o quê? Task the team with developing. Então, essa é uma estrutura que a gente vai usar. Task with doing something. Ok? Task somebody with doing something. Ok? A gente sempre vai usar ing aqui depois de with, depois de preposição. Ok? Now, procurement and project management. Se você for buscar, né, no Google, compras, a gente vai ter purchase, buy, várias outras, né, possibilidades, mas o termo técnico, né, de compras, né, procurement, purchasing, renting or contracting with some external resource to meet your project goal. Nesse projeto que a gente está analisando aqui da NASA, eles não falaram sobre compras, né? Não falaram sobre budget, mas eu coloquei aqui duas palavrinhas que são importantes para esse contexto, que é supply, plural, supplies, ok? An amount of something, que é o que você vai comprar, contratar ou alugar. Provider, an organization that provides goods or services, que é o seu fornecedor, ok? So, these are very important words for
procurement, human resources in project management, or HR. You can say HR only, right? ARP team, so autonomous rotorcraft project team, experts in aeromechanics and flight control, autonomous executive software, helicopter dynamics and vehicle health management. Estamos analisando um projeto da NASA que quis construir um helicóptero autônomo, alta tecnologia. Temos experts em diversas áreas. Se você, né, trabalha nos recursos humanos, você vai ter também que conhecer, né, pelo menos a área e o job title, job description of the area. Então, pelo menos os nomes das áreas ou dos títulos das carreiras, né, das posições, você vai ter que saber inglês. Então, aqui tem exemplos, né, de coisas bem específicas, bem técnicas. E Vehicle Health Management, eu dei um Google nisso aqui, né? Porque como assim? Saúde do veículo, existe isso? Então, existe até um termo, uma área, né, que é Integrated Vehicle Health Management, com essa abreviação aqui, IVHM. Então, a gente vai aprendendo também, né, no mundo técnico, a sua área vai ser específica, mas nada impede que você vá aprendendo outros termos técnicos de outras áreas. E quando você trabalha, por exemplo, em Human Resources, você não vai saber todos os termos de Project Management, mas você vai saber que, como se chama, né? Project Manager, né? Que é a posição, né, do gerente, né, de projetos e tal. Então, a gente tem, né, um afunilamento, né, tem do amplo, né, que a gente vai conhecer um pouquinho de cada área, e tem um afunilamento para a sua área específica, que é o que vai te dar o diferencial na hora de falar, entender, né, o inglês da sua área. E outras expressões que eu achei interessante, né, colocar aqui, a gente sempre fala em Human Resources, allocate resources, make use of people, money and time, and delegate tasks, give people different responsibilities. Que é o trabalho, né, de quem é responsável pelos recursos, né, colocar, make correct use of people, money and time, aqui não só de pessoas, né, and delegate tasks, que é delegar. Então, vocês estão vendo que allocate, delegate são palavras bem parecidas com o português. Então, quando a gente vai para o inglês formal, a nossa vida fica fácil, né? Não tem aqueles phrasal verbs, get, para tudo quanto é lado. Mas, realmente, a linguagem formal é mais parecida com o latim e nos facilita bastante a identificar com o português. Communication. The project Communication. The project manager housed both his team and the hangar team together for easier communication. A website was created to keep NASA and stakeholders aware of the project's progression. The team also provided project updates to potential customers of the Finnish rotorcraft. Então aqui house, que é uma palavra bem básica, né? Todo mundo aprende na escola, que é casa. Mas aqui como verbo, to provide food or accommodation, to be the place where something is kept, where an activity is carried out. Então aqui ele acomodou, né, os times, tanto os times, o time dele, quanto o time que estava lá operacional, né, no hangar do helicóptero. Para quê? Para facilitar a comunicação. And a website was created to keep NASA and stakeholders aware. To be aware,
tá aqui no final, to be aware. If you are aware that a situation exists, you realize or know that it exists. Então, você tem a consciência, você está sabendo, né, do que está acontecendo. To keep NASA, NASA, and stakeholders aware of it. And stakeholders, a person who is considered to be an important part of an organization or society because they have responsibility within it and receive advantages from it. Então, são aquelas pessoas interessadas no projeto, né? Ela é considerada importante, ou porque tem uma responsabilidade, ou porque ela é um cliente. Então, todas as partes dentro do projeto são considerados stakeholders. E como stakeholders, todos têm que ficar sabendo do que está acontecendo, né? To be aware, então tem que estar cientes, né? Foi criado um site para isso. Foi bem interessante essa sugestão de projeto. Now, let's talk about risk. Risk in project management and the words related to it. The project manager found potential weaknesses in plans and prepared responses to any major delays or crises. You see, weaknesses, the meaning of the word is a fault in someone's character or in a system, organization, design, etc. And you can see the form of the word. The singular form and the plural form are different, of course, but this is an irregular plural. So in words ending with S, double S, SH, CH, X, Z, we add ES, ok? Então, gente, aqui a gente entra com umas regrinhas aqui no meio da história para a gente poder também prestar atenção, né? Quando a gente escrever corretamente, quando a gente falar corretamente. Então, quando a gente fala em projetos, quais são as falhas, né? O que um gerente de projeto pode identificar? Weaknesses in plans. Então, a gente vai lembrar que weaknesses é um plural irregular. Então, a gente tem que acrescentar ES, assim como nas palavras terminadas com S, double S, SH, CH, sempre acrescenta ES, como em richness, uma outra palavra, né? Como vai ficar o plural? Richnesses, ok? Aqui eu também coloquei um outro plural irregular no mesmo parágrafo. Crisis and crises. Qual a diferença, gente? Na pronúncia também. A diferença na letrinha aqui e o singular a gente pronuncia como se fosse um S. E no plural a gente pronuncia como se fosse um Z. Muito sutil essa pronúncia, então o contexto vai te ajudar a entender, né, se está falando no singular ou plural também, ok? Que é aqui, ó, to any major delays or crises, ok? São duas palavrinhas no mesmo parágrafo com plural irregular. Aqui, crisis tem outro exemplo, parentheses, né? No plural, parentheses, ok? A gente muda o I pelo E, ok? And the other word, the other green word in this paragraph is delays. When something does not happen or start when it should do. So, é uma outra forma, né, de dizer I'm late, I'm sorry, I'm late, I'm sorry for the delay, né, uma palavra mais formal, ok? Que é tudo que o Project Manager não quer, né, atrasos e crises. Now let's see the last area, the last part of the last area of project management. Now let's see the stakeholders, the people or institutions or organizations that are part of the project
or are interested in the project, right? Stakeholder, a person who is considered to be an important part of an organization or of a society because they have responsibility within it and receive advantages from it. And talking about the stakeholders of this project, we are studying a project for an autonomous rotorcraft project. NASA developed this project. We have here a list of stakeholders, potential customers. Quem pode ser os potenciais compradores de helicóptero autônomo? The Department of Homeland Security, da Segurança Nacional dos Estados Unidos. NASA Researchers, são os próprios pesquisadores que estão trabalhando, então os stakeholders não é só o seu cliente, né? Os seus funcionários, colaboradores, fornecedores, todos são stakeholders. Safety of Flight Review Board, que é o conselho de quem vai aprovar, né, a segurança de voo, enfim, desse projeto. And the ARP Team, the Autonomous Rotorcraft Project Team, próprio time, né, a própria equipe são stakeholders. Então, Project Manager tem que cuidar de todas essas partes, de todos os envolvidos no projeto. And that's it. Hope you enjoyed. Espero que vocês tenham gostado e que possam utilizar, né, todo esse conhecimento de termos sobre gerenciamento de projetos em qualquer projeto que vocês venham a trabalhar, ou se vocês trabalham diretamente com o gerenciamento de projetos. Vamos continuar fazendo muito conteúdo para diversas áreas, então sugira aí a sua área que você quer estudar termos específicos, né, termos técnicos, que eu vou estar gravando vários vídeos sobre diversas áreas aí de interesse. E lembrando que a gente está aqui em todas as redes sociais, né, Facebook, Instagram, YouTube, e espero vocês nas redes, nos comentários. Compartilhe o vídeo e continue estudando inglês para o trabalho, ok? See you! Bye bye!